Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma breve revisão do nosso primeiro TVC. Está abordando aí alguns exercícios típicos para que isso possa auxiliá-los no estudo para avaliação. Bom, nesse primeiro exercício relativamente simples, mas que vai dar para a gente abordar aí alguns conceitos importantes. Nesse exercício nós temos aí uma caixa, né, suspensa por 3 cordas conectadas a 3 pontos no espaço. E o exercício ele pede que nós encontremos qual seria a massa máxima, né, da caixa, de maneira que nenhum dos cabos possua tração superior a 3 kN. Então, a princípio nós não conhecemos a massa, nós vamos ter que determinar aí quais desses cabos irá assumir uma tração de no máximo 3 kN. Bom, o primeiro passo como a gente já fez em sala de aula, determinar aí o diagrama de forças que atuam ali no nosso ponto A. Esse exercício ele é um exercício que nos possibilitará aplicar a teoria de equilíbrio em um determinado ponto material. Esse ponto material vai ser o próprio ponto A. Aqui vamos ter o ponto A e ele vai ter que estar em equilíbrio para que essa caixa fique suspensa. Então, no nosso ponto A aqui, nós temos 3 forças, 3 cabos atuando no intuito de suspendê-lo, e aqui a força P, né, que é a força devido à tração desse cabo aqui, o cabo da caixa. Então, da teoria de equilíbrio de um ponto material, nós temos que o somatório de todas as forças, né, que atuam no ponto A tem que ser igual ao vetor nulo, tem que ser igual a zero. Ou seja, para que o ponto A esteja em equilíbrio, basta que o somatório das forças seja igual a zero. Importante ressaltar que nesse caso a gente não tem que se preocupar com o momento, porque o ponto material ele possui dimensões desprezíveis, como a gente já vinha tratando na sala. Então, a gente consegue reescrever ali as forças FAB, FAC, FAD e P em termos de componentes, né, de um vetor unitário, que por sua vez possuirá componentes I, J e K. Então, a nossa força FAB ela pode ser escrita como o módulo de FAB vezes um vetor unitário, o AB. De maneira similar, eu posso fazer isso para as forças FAC, FAD e também para a força peso que atua aqui neste cabo. Então nós temos aí essas forças representadas em termos de seu módulo e de um vetor unitário. Então o problema inicial que nós temos aqui é determinar qual é o vetor unitário que define a direção e sentido de cada uma das forças. Então esse vetor unitário pode ser encontrado a partir do método dos vetores de posição, que nós fizemos aí na sala ao longo da nossa disciplina. Esse método ele tem como demanda, primeiro a gente tem que achar quais são as coordenadas cartesianas de cada um dos pontos principais do nosso problema. Aqui nós temos o ponto A, né, que é o ponto que dá origem a todos os cabos, os pontos B, C e D, e esses pontos possuem as coordenadas cartesianas mostradas aqui nesse slide. Ponto A a gente determina como sendo a origem do nosso sistema de coordenadas, né? Podemos ver aqui o eixo X, Y e Z. Então, as coordenadas do ponto A são 0, 0, 0. No ponto B, nós temos que observar aqui que o ponto B está no sentido positivo do eixo X, né? Aqui, ó, sentido positivo do eixo X, do eixo Z e do eixo Y. Então, nós temos aqui
um valor de 2,5 na coordenada x. Na coordenada y nós não temos nenhuma distância, o ponto B está contido no eixo x e também não temos nenhuma distância aqui do eixo z. Então, o ponto B ele vai ter coordenadas 2,5, 0 e 0. Da mesma forma, nós fazemos a análise para o ponto C, que agora está contido sobre o eixo y, só que na porção negativa. Nós vemos aqui um valor de menos 2 no eixo y e 0 e 0 para x e z. Finalmente, o ponto D ele possui coordenadas de menos 2 no eixo x, ele está aqui no sentido negativo do eixo x, 2 positivo no eixo y, está na porção positiva do eixo y, aqui, ó. E o valor de 1 na coordenada z. Com isso nós temos aí a definição dos nossos pontos, que é a principal tarefa que nós temos que executar nesse primeiro momento. Uma vez conhecendo o valor dos pontos, fica muito simples a gente obter os vetores unitários, porque basta, né, utilizar essas coordenadas dos pontos para a gente poder fazer o cálculo. Então, sabendo aqui os valores dos pontos, nós podemos encontrar os vetores. Então, o vetor UAB ele vai ser as coordenadas do ponto A, do ponto B, perdão, menos as coordenadas do ponto A. Então, um vetor UAB ele vai do ponto A até o ponto B, e a gente vai fazer as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, a gente vai fazer 2,5 menos 0 I, que é o vetor unitário que aponta na direção do eixo x, 0 menos 0 aqui no eixo y e 0 menos 0 no eixo z. Então, nós temos aqui, essas são as coordenadas, né, desse vetor. No entanto, esse vetor aqui, definido por essas grandezas, ele não é um vetor unitário, ele tem módulo 2,5. Portanto, eu preciso aqui dividir pela norma, né, do nosso vetor para poder obter o vetor unitário. Então, nesse caso, basta eu dividir aqui pela raiz quadrada de 2,5 menos 0 ao quadrado, e isso vai dar aí que nosso vetor UAB é o próprio vetor unitário, e isso faz todo sentido, porque o vetor UAB ele está contido no eixo x. Ok? No caso do nosso vetor UAC, nós realizamos o mesmo procedimento, só que agora nós vamos analisar o vetor que vai de A até C. Então nós vamos fazer as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A. Então vai ser 0 menos 0 na direção x, menos 2, aqui tomar cuidado com o sinal, né? Menos 2 menos 0, mais 0 menos 0 no K. Divide novamente pelo módulo do vetor. Nós temos aí que o vetor unitário, o AC, é igual a menos J. E, finalmente, o nosso vetor unitário UAD é o vetor que vai de A até D. Vai de A até D. E esse vetor ele vai valer menos 2 menos 0, né, fazendo novamente, subtraindo as coordenadas de D menos A. Tomar cuidado, tá, pessoal? Então, o vetor UAD, a gente vai subtrair as coordenadas do final dele, né, que é no ponto D, menos as coordenadas iniciais. Sempre nessa ordem para a gente obter o vetor certo. Okay? Se a gente inverter esse sentido aqui, isso é um erro muito comum em avaliações, se a gente inverter esse sentido, a gente vai estar trocando o sentido também do vetor, o que caracteriza aí um erro. Então, fazendo as contas, nós vamos ter que o vetor UAD é menos 2/3 de I, mais 2/3 de J, mais 1/3 de K. E o vetor aqui, peso, né, força-peso, ele vai valer menos K. Por quê? Se a gente for voltar aqui no nosso desenho, a gente vai ver que a nossa caixa está sendo suspensa por um cabo que está posicionado sobre o eixo Z. E esse vetor peso aqui, ele vai estar apontando para baixo, né? É uma força
provocada pela caixa aqui no ponto A, né, que vai estar nesse sentido aqui, apontando para baixo. Então, por isso o menos K aqui do nosso vetor. Ok? Bom, tendo o conhecimento então dos vetores e também da condição de equilíbrio do nosso problema, do ponto material, nós podemos aqui derivar, né, um conjunto de equações que vão descrever, né, vai transformar essa equação, que é uma equação vetorial, numa equação algébrica. Isso vai facilitar o nosso desenvolvimento. Então, substituindo os valores aqui, ó, de UAB, UAC, UAD e UP pelos que a gente encontrou anteriormente, basta a gente reescrever essa expressão. Então, nós vamos ter aqui que o vetor FAB vai ser o FAB vezes o AB, só que o AB vale I. O FAC, o vetor FAC vai ser igual a FAC vezes o AC, só que o AC é o quê? Menos J. Então, escrever aqui menos J. E o vetor FAD vai ser igual ao módulo de FAD vezes o AD, que é o vetor unitário na direção AD. Então, nós vamos ter aqui nosso vetor, o AD, né, que é esse aqui, que vai valer menos 2/3 de I, mais 2/3 de J, mais 1/3 de K. E finalmente o nosso vetor, o P, que vai valer menos K. Com isso nós temos apenas reescrever aquela expressão, né? Essa expressão aqui, ela foi reescrita em termos dos vetores unitários. Agora, essa equação ela continua sendo uma equação vetorial. Eu posso transformar essa equação vetorial num conjunto de 3 equações algébricas. Essas 3 equações algébricas, se resolvidas simultaneamente, elas vão garantir o mesmo resultado que essa equação vetorial. Ou seja, se as componentes no vetor, no eixo x, as componentes no eixo y e as componentes no eixo z, se todas elas somarem, né, 0, eu vou garantir a nossa condição de equilíbrio. E é justamente isso que eu fiz aqui. Então nós vamos escolher aqui, selecionar todas as componentes aqui no eixo x, ó, todas as componentes que possuem um izinho multiplicando. Então, nesse caso vai ser o FAB, o FAC não tem componente em x, e aqui o FAD. Ó. Aqui o peso também não tem, então a gente sabe que nesse sistema de forças a gente só tem componente em x no vetor FAB e no vetor FAD. Ok? Então nós vamos ter essa primeira expressão. Agora no eixo y fazemos a mesma coisa, que a gente vai ficar menos FAC por causa aqui do sinal negativo, menos J, e aqui o 2/3 de J, ok? Então vem para cá. Então menos FAC mais 2/3 de FAD igual a 0, e finalmente aqui 1/3 de FAD e o nosso menos P. Com isso nós temos essa equação, esse conjunto aqui, sistema de equações, nós podemos utilizar para encontrar os valores das forças, né, em cada um dos cabos, bem como a força-peso. Só que aqui, se nós formos analisar, nós temos 4 equações, 4 incógnitas, né, FAB, FAD, FAC e P, para apenas 3 equações. Então nós necessitamos de uma equação a mais. Essa equação nós podemos obtê-la analisando o nosso enunciado. Se nós avaliarmos o enunciado, ele informa que a nossa tração, a tração em nenhum dos cabos pode ultrapassar 3 kN. Portanto, quando essa caixa aqui tiver, né, possuir sua massa máxima, algum dos cabos vai assumir o valor
de 3 kN. Então é isso que o enunciado está falando. Qual que é a massa, né, máxima dessa caixa, de modo que nenhum dos cabos ultrapasse 3 kN. Então no ponto limite, né, no limite do sistema, algum dos cabos vai assumir 3 kN. Qual deles vai assumir? Vai ser aquele que possui a maior tração, né? Então, no limite, o cabo que possui a maior tração, ele vai ter esse valor de 3 kN. Então, o que nós temos que fazer agora é avaliar qual desses cabos aqui possui a maior tração e verificar em que condição que ele possui essa maior tração. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode trabalhar aqui com esse conjunto de equações de maneira a explicitar uma das trações e avaliar, fazer uma análise quantitativa entre as variáveis AB, AD, P e AC, de modo a explicitar aquela que tem a maior magnitude. Então, o que eu vou fazer aqui é explicitar o valor da força FAD em função das outras variáveis. Então, se a gente fazer isso para todas as equações, a gente vai encontrar aqui na primeira equação que FAD é igual a 3 meios de FAB. Na segunda equação, FAD é igual a 3 meios de FAC. E na terceira equação, FAD é igual a 3P. Avaliando aqui essas três expressões, fica claro que a força, a maior tração do sistema ocorre justamente lá no cabo FAD. Porque a força FAD ela é superior a todas as outras forças do sistema. Ela é superior a FAB, superior a FAC e também superior ao peso. Com isso, a nossa força FAD, no limite, vai valer aí os 3 kN, que é o que nos mostrou o enunciado. As forças FAB e FAC, apenas voltando aqui na nossa expressão, vão valer 3 meios de FAB, ou seja, 2 kN. E a força P vai valer 1 kN, por essa última expressão aqui. Com isso, nós encontramos o valor de P no limite do sistema. Para a gente encontrar a massa da caixa, então basta dividir a força pela aceleração da gravidade. Nós obtemos aí um valor de 101,94 kg. Ok? Então esse foi o primeiro exercício. Vamos partir agora para a solução do próximo. Nesse segundo exemplo, nós vamos avaliar aí o impacto do pouso no chassi de uma aeronave. Nós vemos aqui pelo exemplo que está até lá no livro do Hibber, que ao pousar a aeronave impõe como esforços aqui 6 kN. O pouso impõe como esforço aqui 6 kN no sentido vertical e 2 kN no sentido horizontal. Esses esforços vão ser transferidos aqui para o chassi, né, através das conexões pelos pinos C e B. Então, o exercício nos pede que encontremos quais as reações de apoio aqui no pino C e também a força no membro AB. Isso aqui é importante destacar, né? Que eu não estou querendo saber a reação de apoio aqui no pino B. Não estou querendo. Apenas aqui no pino C e a força no membro AB. Como o ponto C é um pino, né? A gente tem duas reações de apoio e mais uma força aqui no membro AB. Nós vamos ter 3 incógnitas para esse problema e será possível calcular tais variáveis. A primeira coisa que nós temos que fazer ao analisar problemas envolvendo equilíbrio de um corpo rígido é desenhar o diagrama de corpo livre. Esse diagrama de corpo livre tem o objetivo de explicitar todas as variáveis importantes e transformar esse ambiente aqui do nosso avião, esse ambiente real, num ambiente que seja mais palpável, com apenas os vetores, sem informações adicionais, de modo que seja mais simples de ser analisado. Então, como a gente está querendo aqui as reações de apoio no pino C, nós vamos explicitar essas reações aqui como sendo VC e HC.
já que essa barra AB ela vai ter uma força FAB relacionada. Note que aqui nós desprezamos totalmente as reações de apoio no pino B, justamente porque o exercício não nos pede isso. Inclusive, se eu colocasse essa força, essas reações de apoio aqui no pino B, nós teríamos 4 incógnitas, e aí não conseguiríamos analisar de forma simplificada. Então aqui nós temos o eixo do nosso, aqui esse amortecedor aqui, podemos dizer, esse eixo aqui da roda e chassi. Nós temos aqui as dimensões importantes do problema, que são 20 graus aqui, 30 graus, e aqui nós temos também as distâncias, que aqui é de 600 milímetros e 1000 milímetros. Para nós conseguirmos lidar com essa força FAB, é interessante sempre decompor a força em componentes ortogonais. Como eu expliquei em sala de aula, quando a gente decompõe essa força em componentes ortogonais, nós vamos ter uma maior facilidade ao avaliar as equações de equilíbrio, tanto nas que se referem ao somatório de forças, quanto no somatório de momentos. Então aqui eu decompus essa força em FAB em uma componente horizontal e uma componente vertical, para que nós pudéssemos trabalhar. Então eu substituí a força por suas componentes. Para que nós consigamos garantir o equilíbrio, é necessário que essas 3 equações aqui, algébricas, sejam atendidas. Ou seja, o somatório das forças no eixo X seja igual a 0, o somatório das forças no eixo Y também seja igual a 0, e o somatório dos momentos provocados por essa força em qualquer um ponto da estrutura também deve ser 0. Nesse caso eu escolhi o ponto C para a gente fazer a análise. Por que eu escolhi o ponto C? Porque as forças VC e HC passam pelo ponto C. A linha de ação delas passa pelo ponto C. Isso faz com que nenhuma dessas forças provoque momento aqui nessa estrutura, nesse ponto. Isso faz com que elas deixem de ser variáveis nessa expressão, facilitando assim a nossa análise. Poderia ter escolhido também o ponto A, que possui característica similar, onde também nós temos 2 forças concorrentes, mas para essa análise eu vou fazer no ponto C mesmo. Então, fazendo a primeira equação, nós temos o somatório de força em x igual a 0. Então, basta eu analisar aqui todas as forças que estão atuando no sentido horizontal, no sentido do eixo x, e escrever a expressão. Então, nossa primeira força aqui é a de 2 kN. A nossa segunda força é a força FABX, e a terceira, a força da reação de apoio aqui, HC. Ok? Então nós vamos ter 2 mais FAB menos HC. O HC está aqui no sentido contrário. Lembrando que eu arbitrei o sentido das reações de apoio. Caso eu não tiver arbitrado de maneira correta, nós vamos ver um sinal de negativo lá no final de nossa solução. No eixo Y nós temos uma análise similar, onde eu tenho aqui a força de 6 kN mais a força FABY menos a força VC. Então, essas são as 3 forças que possuem componentes verticais. Aqui eu estou fazendo tudo, a solução já em kilonewtons. Okay? Por fim, nós temos aí que analisar agora o momento. Nós vamos analisar o momento aqui no nosso ponto C. Então, nós temos que fazer isso para cada uma das forças do nosso sistema, que nós temos 1, 2, 3, 4 forças que provocam o momento aqui no ponto C. As forças VC e HC fazem parte do sistema, mas não provocam o momento ali. Começando pela força de 2 kN, nós temos que essa força de 2 kN ela vai provocar uma rotação no sentido anti-horário aqui no ponto C. Porque se nós tivéssemos essa força aqui com esse braço do momento aqui, no nosso ponto C, nós teríamos uma rotação do nosso sistema aqui no sentido anti-horário.
ok? Então, se é anti-horário, pela nossa convenção de sinal, ele vai ser positivo. O módulo da força é o próprio 2 kN, e o braço do momento, que é a distância da linha de ação aqui em azul, né, da força, para o ponto C, é de 1 metro, conforme mostrado no enunciado. Então nós temos aí a contribuição de momento da força de 2 kN. Vamos agora partir para a força de 6 kN. Fazemos uma análise similar. Agora, essa força de 6 kN, ela tenderia a rodar essa nossa peça no sentido horário, não mais no sentido anti-horário. Então, se é no sentido horário, nós vamos ter um sinal de negativo. O valor da força, 6 kN, e aqui o braço do momento, que é a distância entre a linha de ação da força de 6 kN, aqui que está representada em azul, para o ponto C, que está aqui na figura. Se nós formos analisar, a gente tem aqui um triângulo retângulo, não é isso? Um triângulo retângulo, que possui um cateto valendo 1 metro. O outro cateto é justamente o valor que eu quero achar, que é a distância aqui entre o ponto C e a linha de ação da força de 6 kN. Nós temos esse ângulo que também foi dado. Aplicando as relações do triângulo retângulo, nós temos que a tangente de 20 é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero saber, dividido pelo cateto adjacente. Então, nós vamos ter que esse valor aqui, né, que seria a nossa variável, vai ser igual ao cateto adjacente vezes a tangente aí de 20 graus. Ok? Então, esse vai ser o valor que nós vamos utilizar como o braço do momento. Dando prosseguimento à nossa análise, vamos partir para outra força, que é a força FABX. Fazendo uma análise similar, nós vemos que essa força FABX, ela provoca um movimento de rotação, uma tendência de rotação aqui no ponto C no sentido anti-horário. Então nós temos o sinal de positivo. O módulo é FAB de x, que nós ainda não conhecemos, e aqui a distância entre a linha de ação da força e o ponto C é dado por 0,4, que já foi mostrado no enunciado. Finalmente, a força FAB de y, ela provoca uma tendência de rotação no sentido horário, aqui na nossa peça, por isso aparece o sinal negativo. O módulo é o próprio FAB de y, e aqui nós temos o braço do momento, que a gente faz uma análise similar ao que a gente fez para a força de 6 kN. Então, aplicando as relações aqui no triângulo retângulo, nós temos que aqui a gente tem um ângulo de 20 graus, e fazendo a análise nós chegamos que a distância vai ser igual a 0,4 vezes a tangente de 20. Com isso, pessoal, a gente tem aí o conjunto de equações básico, né, para obtermos os valores das variáveis. A gente consegue também aqui definir o valor das forças das componentes horizontal e vertical da nossa força FAB, bastando analisar o nosso diagrama, né? Se a gente for ver aqui, a gente tem aqui 20 graus, né? Então, essa força FAB de x, ela vai ser igual ao FAB vezes o seno de 50 graus, porque vai ser a distância em graus da minha força FAB até o meu eixo vertical vai ser 30 mais 20, que vai ser igual a 50. Portanto, FAB de x vai ser FAB vezes seno de 50. De forma similar, a nossa componente vertical vai ser igual ao nosso FAB vezes o cosseno de 50. Então, aplicando apenas relações básicas aqui no nosso diagrama.
Substituindo essas relações, o FAB de x e o FAB de y, lá na nossa expressão do momento, nós vamos ficar aqui com apenas uma equação e uma incógnita, que nos permite encontrar que a força no membro AB vai valer 0,864 kN. Substituindo esse valor nas outras expressões, nós encontramos o HC e o VC iguais a 2,66 e 6,55 kN, respectivamente. Ok? Então, está resolvido aí o nosso segundo exercício, onde a gente pôde explorar um pouco aí da teoria de equilíbrio no corpo rígido. Bom, nesse terceiro exercício nós vamos fazer a análise de uma treliça simples, em que o exercício nos diz que essa treliça, essa estrutura, ela está submetida a uma força P e deseja-se obter o valor de P de maneira que nenhuma das barras esteja submetida a um esforço de tração maior que 8 kN ou um esforço de compressão maior do que 6 kN. Okay, então nós vamos analisar a estrutura, verificar quais barras estão submetidas à tração, quais barras estão submetidas à compressão e garantir que nenhuma dessas barras possua valores superiores aos indicados. A primeira etapa é a análise de determinação estática. Então a gente vai verificar se conseguimos fazer a análise dessa treliça. Para isso nós utilizamos aquela regrinha, né, que B mais R, número de barras mais o número de reações de apoios, tem que ser igual a 2 vezes o número de nós. Nesse caso temos 7 barras e temos 3 reações de apoio, porque aqui no ponto A temos um apoio do segundo gênero, que é um pino, e aqui no ponto E temos um apoio do primeiro gênero, e o número de nós igual a 5. Portanto, 7 mais 3 igual a 10. Então, essa treliça é uma treliça simples e ela é isostática. Isso nos indica que nós podemos prosseguir com a análise, que nós vamos conseguir obter todas as incógnitas. A primeira etapa nós obtemos o valor das reações de apoio. É uma boa prática encontrar os valores das incógnitas que são externas à estrutura da treliça, e depois nós partimos para encontrar os valores dos esforços nas barras. Para encontrar o valor das reações de apoio, nós iremos considerar a treliça como um corpo rígido e indicar aqui somente as forças externas da treliça. Então aqui nós temos no ponto A 2 reações de apoio, que é um apoio do segundo gênero, e aqui no ponto E nós temos uma reação de apoio. Temos também a nossa força P, que é aplicada aí à estrutura da treliça. Fazendo a análise de forças em X, forças em Y e momento, nós podemos encontrar os valores dessas reações de apoio. Então aqui, fazendo a análise de maneira muito similar ao que a gente fez no último exercício, nós chegamos que a nossa força VE vale 2P, a força HA vale 0 e a força VA vale menos P. Que faz sentido o HA valer 0 porque nós não temos nenhuma força externa no sentido X, no sentido horizontal. Okay? Então, a partir da análise de equilíbrio do corpo rígido, nós encontramos as reações de apoio, e isso é o primeiro passo. Agora nós podemos fazer a análise de cada uma das barras, dos elementos da nossa treliça. Essa análise, como nesse exercício é necessário verificar, encontrar todos os esforços, porque nós não sabemos onde teremos o maior esforço
de tração e nem o maior esforço de compressão, é necessário a gente equacionar todas as barras, todos os membros. Então nós vamos aplicar aqui o método dos nós, que é um método que nos permite aí encontrar esses valores, né, dos esforços em todos os membros, através de um processo bem direto. Vou começar aqui essa análise. Para fazer essa análise nós temos que escolher um nó para iniciar. Esse nó ele não pode ter mais do que duas incógnitas. Lembrando que as nossas incógnitas, como eu já falei, vão ser as barras e as reações de apoio. Então basta eu identificar um nó aqui onde eu já possua, né, o conhecimento de então basta aqui encontrar um nó onde apenas duas incógnitas não sejam sabidas. Então vamos analisar um nó A, por exemplo. Nós temos duas barras ligadas e duas reações de apoio. Só que as reações de apoio já foram encontradas, portanto eu posso iniciar a análise aqui no nosso nó A, porque a partir dessa análise eu vou conseguir encontrar os valores do nosso membro AB e do nosso membro AE. No caso do nosso nó A, eu vou desenhar o nosso diagrama de corpo livre do nó A para poder explicitar aí esses esforços. Vejam que aqui eu já corrigi a minha força VA, né, que eu achei negativa, então eu já vou colocar ela aqui no sentido correto. Então indiquei aqui todos os esforços, todos os vetores de força, e agora basta eu aplicar a equação de equilíbrio do ponto, né? Porque um nó a gente pode considerar como sendo um ponto material. Então nós vamos ter que o somatório de forças em x vai ser igual a zero. Então todas as forças que atuam em x aqui são HA, o nosso FAE e o nosso FAB cosseno de 60, ou seja, é a componente horizontal da força FAB. Fazendo a mesma análise em y, nós vamos ter que menos VA mais FAB sendo 60 igual a zero. Só que o nosso VA ele vale P, não é isso? Tomar cuidado, eu encontrei ele menos P, mas aqui eu já troquei o sentido. Então nós vamos substituir isso aqui por menos P mais FAB sendo 60. Com isso nós encontramos que o nosso FAB vale 2 raiz de 3 sobre 3P. Substituindo esse valor na expressão anterior, nós encontramos o valor de FAE, um valor negativo. Esse valor negativo indica que o sentido que nós arbitramos aqui para o FAE é um sentido incorreto. Ou seja, aqui eu indiquei que FAE era uma força de tração, mas o sentido negativo nos fala que o FAE é um esforço de compressão. Portanto, nesse primeiro nó, nós temos que os valores de FAB e FAE, sendo FAB um esforço de tração e FAE um esforço de compressão. Partindo para o próximo nó B, nós temos aqui novamente três forças e apenas duas desconhecidas. Fazendo a mesma análise, nós temos o somatório de forças em x igual a zero. Então nós temos FBC mais a componente horizontal de FBE, ou seja, FBE cosseno de 60, menos FAB cosseno de 60, que é a componente horizontal de FAB, igual a zero. E no eixo Y, nós temos menos FAB sendo 60, menos FBE sendo 60, igual a zero. Portanto, nós encontramos aqui, a partir da segunda expressão, que FBE é igual a menos FAB. Ou seja, FBE é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3P. E, substituindo na expressão anterior, nós encontramos que o FBC é igual a 2 raiz de 3 sobre 3P. Portanto, pela análise no nó B, nós obtemos que a força FBC e a força FBE, o módulo delas vale 2 raiz de 3 sobre 3P, só que a força FBC é de tração e FBE é de compressão. Ok? Isso tudo devido ao sinal, pessoal. Então,
Notem que eu sempre represento as forças desconhecidas como um esforço de tração, e se der o sinal negativo, a gente sabe que vai ser compressão. No nó C, nós vamos ter que, pelo somatório de forças em x igual a zero, que menos FBC menos FCE cosseno, que é a componente horizontal do FCE, mais FCD cosseno, vão ter que ser iguais a zero. Fazendo aqui a mesma análise para o eixo Y, nós vamos ter que menos FCE sendo 60, menos FCD sendo 60 igual a zero, ou seja, FCE igual a menos FCD. Então, eu vou substituir agora essa expressão 2 aqui em 1. E vou encontrar que FCD é igual a FBC é igual a 2 raiz de 3 sobre 3P. Ou seja, o nosso FCD também vai ser igual em módulo que o FCE, mas o FCD de tração e o FCE de compressão. Finalmente, aqui no nó D, nós vamos ter a única incógnita, a única variável desconhecida vai ser o FDE, pois o restante das variáveis já foi encontrado. Então, eu vou ter que, pelo somatório de forças em x, menos FDE, menos FCD, cosseno de 60, que é a componente horizontal do FCD, isso vai ser igual a zero. Isso implica que o meu FDE é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 6P. Ok? E é uma força, como deu negativo aqui, uma força de compressão. Ok? Isso aqui é importante não decorar, não quer dizer que deu negativo que ela é de compressão, é porque eu indiquei ela como tração no diagrama de corpo livre, eu achei o negativo, quer dizer que é uma força de compressão. Aqui, pessoal, eu fiz um quadro com todos os esforços, né? Nós temos aqui todas as forças, obviamente todas em função de P. E agora eu tenho que fazer uma análise desses esforços para saber qual que é a maior. Então nós vemos aqui diversas forças de tração com 2 raiz de 3P. Então essa vai ser a nossa maior força de tração. Já do lado das forças dos membros que sofrem compressão, também nós temos que a maior possui módulo 2 raiz de 3 sobre 3P. Portanto, eu tenho que fazer uma análise, né, simultânea de qual será o maior valor de força P. Como as nossas barras, né, possuem aqui o valor de tração e compressão em módulo, o valor máximo vai ser igual, eu vou ter que determinar o limite de P a partir do esforço de compressão. Se nós formos analisar lá no enunciado, a gente vê que as nossas barras elas suportam 8 kN de tração e apenas 6 kN de compressão. Então, para a gente não ter problemas, não ter nenhum erro no cálculo ou problema na nossa estrutura, nós devemos considerar aqui um valor de compressão de 6 kN. Então, substituindo aqui o valor da compressão máxima igual a 6 kN, nós temos que P vai valer aproximadamente 5.196 newtons. Ou seja, aplicando aqui esse valor de P, eu garanto que nenhuma das minhas barras vai sofrer compressão maior do que 6 kN e ainda, né, com certeza também não sofrerão tração maior do que 8 kN. Finalmente, nesse último exercício proposto nessa revisão, eu vou fazer um exemplo da solução de uma treliça a partir do método das seções.
No exercício anterior a gente viu a aplicação do método dos nós, que é utilizado quando a gente deseja determinar todos os esforços nos membros da treliça, e o método das seções ele é adequado para aqueles casos onde a gente não quer obter informação de todos os esforços, mas apenas alguns. Então, nesse caso, o enunciado nos pede que nós determinemos os esforços, melhor dizendo, nos membros GF, GD e CD. Então, para executar o método das seções, da mesma forma que o método dos nós, é interessante primeiro nós obtermos as reações de apoio, ou seja, são as forças externas que estão atuando aí na nossa treliça, as variáveis externas que são desconhecidas. Então, aqui nesse primeiro momento eu explicito as variáveis externas aqui, que seriam dos apoios A e E. De voltar lá, o apoio A é um pino e o apoio E um rolete. Então o apoio A é do segundo gênero e o apoio E do primeiro gênero. Fazendo a análise aqui das condições de equilíbrio, né, aplicando a teoria do equilíbrio do corpo rígido na treliça como um todo, nós temos que a força HA vai valer 0, né? A força VE e VA vão valer respectivamente 26,35 e 23,75 kN. Então, isso aqui eu deixo como exercício para vocês estarem praticando. Basta fazer a análise de equilíbrio do corpo rígido, como a gente fez aí durante toda essa primeira parte do curso. Então vocês vão encontrar aí os valores das reações de apoio VA e VE. Ok? Então, encontradas as reações de apoio, basta nós fazermos aqui uma seção lá nos membros, né, que nós desejamos. Nós queremos aqui saber quais são os valores dos esforços na barra GF, GD e CD. Portanto, eu devo fazer uma seção que passe por esses três membros. Se a gente for analisar aqui, então, fazendo essa seção, nós vamos ter duas partes do nosso desenho. Nós vamos ter aqui a seção A, nós vamos ter aqui a seção A e a seção B. Qualquer seção que nós viermos a escolher, a gente consegue desenvolver o equacionamento e encontrar a solução, né, que são os esforços naquelas três barras. Por simplicidade, nesse caso eu vou escolher aqui a nossa seção B, porque eu só vou ter aqui a força de 15 kN e a força VE atuando nessa seção B. Isso vai ser mais fácil de a gente analisar. Então, para encontrar agora as reações de apoio, nós desenhamos novamente, né, esboçamos aqui o nosso diagrama de corpo livre da seção, que está aqui no canto. Então, se a gente for analisar, a gente tem aqui nessa seção as forças de 15 kN e o VE, e também os esforços, né, aí nas barras que nós desejamos. Agora, como eu fiz a seção, eu explicitei aqui esses esforços, a força FGF, a força FGD e a força FCD. Lá pela geometria do nosso problema, né, nós conseguimos encontrar aqui os ângulos φ e θ. Né? Então o ângulo φ aqui vai ser arco cuja tangente é 1 sobre 2, né, cateto oposto pelo adjacente, e o θ, arco cuja tangente é 3 sobre 2, que vai dar 56,31. Com isso, pessoal, agora vamos aplicar as equações de equilíbrio no corpo rígido para podermos encontrar os valores das três incógnitas do problema. Então, isso é importante a gente frisar, que o método das seções ele lança a mão da teoria de equilíbrio do corpo rígido. Por quê? Porque agora eu não estou analisando cada um dos nós, estou analisando uma seção completa.
essa seção completa, eu posso considerá-la como um corpo rígido. Corpo esse que está submetido à ação de forças externas, que nesse caso são FGF, FGD, FCD, 15 kN e o VE. Ok? O método dos nós a gente vai analisando nó a nó e não é o caso. Aqui estou analisando a seção de uma só vez. Então, fazendo a análise da seção, nós temos aqui que no eixo X temos uma componente menos FCD. Aqui nós temos, só para deixar explícito, né? Então aqui só para deixar explícito, nós temos aqui o eixo Y e X. Então aqui no eixo X nós temos menos FCD, né, tá no sentido contrário do eixo X, menos FGD cosseno θ, que é a componente horizontal da força FGD, né, é a projeção aqui. Menos FGF cosseno φ, que também é a projeção horizontal aqui da força FGF. Okay? Então essas são as forças, né, que atuam no eixo X. Fazendo a mesma análise para o eixo Y, nós temos que a força FCD não possui componente vertical, a componente vertical da força FGD é igual a FGD seno θ. Da mesma forma, nós temos que a componente vertical da força FGF é FGF seno φ, mais VE, menos 15. E, finalmente, devemos fazer a análise do momento na estrutura. Então, o momento da estrutura também deve ser nulo para que essa seção esteja em equilíbrio. Aqui eu posso escolher qualquer um dos pontos para fazer a análise. Por simplicidade, eu vou escolher o ponto D. Por que o ponto D? Porque no ponto D eu tenho uma maior concorrência de forças. E essas forças que concorrem no ponto D, elas não vão provocar momentos nesse ponto. Com isso, pessoal, nós vamos ter aqui a seguinte expressão. Vamos ter que analisar força a força, o momento gerado lá no ponto D. Então, a força VE, ela provoca momento aqui no ponto D, porque o ponto D não está contido na linha de ação aqui da força VE. Então, o momento a tendência de rotação provocada aqui no ponto D pela força VE vai ser no sentido anti-horário, né? Se eu aplicar aqui a regra da mão direita, essa força VE, ela vai tentar o quê? Rotacionar aqui a nossa peça em relação ao ponto D no sentido anti-horário. Se é anti-horário, pela nossa convenção, o sinal é positivo. O módulo da força é VE e o braço do momento é igual a 2. Por quê? Porque a distância entre a linha de ação da força e o ponto, ou seja, essa distância aqui, vale 2 metros. Então aqui nós temos VE vezes 2. Agora vamos partir para outra força. A força de 15 kN, ela não provoca momento, porque o ponto D está contido na linha de ação da força de 15 kN. FCD também não provoca momento no ponto D, por quê? Porque o ponto D está contido na linha de ação da força FCD. E, de maneira análoga, a FGD também não provoca momento, porque o ponto D está contido, né, na linha de ação da força FGD. Já a força FGF, essa sim irá provocar momento aqui no nosso ponto D. Se a gente decompor a nossa força FGF numa componente horizontal e numa componente vertical, nós vamos conseguir fazer essa análise com um pouco mais de facilidade. Se a gente for analisar aqui, ó, a componente vertical da força FGF, ela também não provoca momento. Por quê? Porque o ponto D está contido na linha dessa componente vertical. Portanto, apenas a componente horizontal aqui, a componente horizontal da nossa força FGF, que irá provocar momento no ponto D.
Então essa componente horizontal aqui vai tentar fazer o quê? Com que a nossa estrutura ela rotacione em torno do ponto D no sentido anti-horário. Por isso, nós vamos ter aqui o sinal de positivo. O módulo dessa componente horizontal vai ser FGF cosseno φ, que é a projeção aqui da nossa força FGF no eixo X, vezes 2, que é o braço do momento, que é a distância da linha de ação para o ponto D. É exatamente essa distância aqui, que vai valer o quê? 2 metros. Então isso vai ter que ser igual a zero. Dessa última expressão, nós conseguimos, como o VE já é conhecido, né? Nós já fizemos a análise aqui das reações de apoio, já encontramos o VE, nós conseguimos obter que o nosso FGF vai valer menos 29,35 kN. Substituindo esse valor aqui nas expressões de f de x, de somatório de forças em x e somatório de forças em y, nós iremos encontrar que FGD vai valer 2,25 kN e FCD igual a 25 kN. Note que eu representei todas as forças como sendo de tração, ou seja, saindo do ponto. No entanto, a gente encontrou um sinal negativo para FGF. Com isso, a nossa força FGF ela não é de tração, conforme representado, mas sim uma força de compressão. Para os outros casos, como eu achei um sinal positivo, as forças são no mesmo sentido que os representados no diagrama de corpo livre, portanto, forças de tração. Ok, pessoal? Então, essa revisão se resume a isso. Tentei aqui passar brevemente pelos principais tópicos que nós vimos nessa primeira parte da matéria e espero que isso tenha ajudado um pouco para clarear as dúvidas que vocês porventura tiveram ao estudar a matéria.